Olá, terceiro ano, como vai? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos lá na escola, todos morrendo de saudade de vocês. Mas enquanto ainda não poder, como a gente ainda não pode se ver, vamos falando por aqui, né? Vamos fazendo a nossa correção por aqui. Hoje vamos trabalhar geografia e história. A atividade que você vai procurar para fazer essa correção é a 12 e a 13. Então, dá uma olhadinha lá, número 12 e número 13, vamos fazer essa correção. Sequência 29, tá certo? Crianças, eu gostaria de perguntar para vocês e vocês me respondessem. Quando vocês verem essas crianças aí, ó, todas essas crianças correndo com esses galão aí na mão, por que elas estão correndo com esses galões na mão? O que será que acontece aí, nessa foto, nessa situação? Né? Então, este é o assunto que vamos tratar hoje de geografia e história, sobre o desperdício de água. Essas crianças, na verdade, elas não estão brincando, elas não estão fazendo um jogo, uma competição, né? Elas estão caminhando, correndo para buscar água para sobreviver. Isso acontece muito em países da África, tá? Que lá a escassez de água é muito grande. Aqui, na cidade de Uberaba, a gente às vezes tem uma falta de abastecimento de água, mas não ocorre com tanta frequência igual ocorre lá nesses países, tá? Então, as atividades 29, da sequência 29, vai trazer um pouco da situação que essas crianças passam. Pega o seu caderno e vamos fazer a leitura agora com a professora. O exercício 12 pede para que a gente leia esse texto com bastante atenção. Então vamos começar. Água no planeta. A Organização das Nações Unidas, por meio da Unesco, afirma que há água suficiente no mundo para suprir as necessidades da população. Contudo, os padrões de consumo têm provocado uma crise hídrica generalizada. A organização estima que cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com o acesso ao abastecimento de água. O abastecimento precário e inadequado de água deve-se a fatores como o uso ineficiente, poluição dos recursos hídricos e exploração irracional das reservas subterrâneas. O consumo de água vem crescendo aceleradamente, especialmente nos setores agrícolas e industriais, tendo aumentado 2 vezes mais do que a própria população. A crescente urbanização associado à industrialização e ao crescimento populacional tem aumentado a demanda pelo recurso hídrico cada vez mais. A Unesco acredita que o consumo de água aumentará até 2050 em 55%. E se os mantidos os hábitos e padrões de consumo, o mundo sofrerá um déficit de 40% no abastecimento de água. Olha aí, galerinha. Se já tá ruim, pode ficar pior. Então, consciência. E aqui a gente vai continuar o texto, o restante do texto, né? Então, vamos lá. Há uma enorme discrepância de consumo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, visto que há um padrão de consumo em cada um deles. Por exemplo, de acordo com os dados da Companhia do Estado de São Paulo, em países do continente africano, o consumo médio diário de água é de 10 a 15 litros por pessoa. Já em Nova York, o consumo diário por pessoa chega a ser quase 2.000 litros. Então, pessoal, olha, presta bem atenção nesse dado aqui. No continente africano, eles gastam, em média, 10 a 15 litros. Em Nova York, eles gastam quase 2.000. Olha a diferença, olha que discrepância do número de consumo de água. É muito grande. Pessoas no mundo todo sofrem com a escassez de água, com a sua má distribuição e com a sua falta em virtude do desperdício. Para muitos, a água virou um artigo de luxo, é sinônimo de guerras também. Quem detém água detém também poder. É preciso, então, buscar alternativas que mudem os padrões de consumo a fim de promover hábitos saudáveis. O uso racional para evitar o desperdício. A Unesco sugere que investimentos em infraestrutura, mudança na administração pública, bem como em educação, são caminhos para evitar um futuro colapso em busca desse recurso no mundo todo. Então, a gente precisa se conscientizar e conscientizar as pessoas que estão perto de nós. Olha para você ver, em lugares do mundo, há pessoas que gastam 10
litros de água. Em outra parte, tem pessoas que gastam 2.000 litros. Então, tem gente que tem muita água e tem gente que não tem água nenhuma, né? Então, a gente precisa raciocinar e também ter um pouco de consciência, né? Um pouco não, gente, ter muita consciência que tem pessoas que não têm água de jeito nenhum, nem para beber. 12.1. Responda de acordo com o texto, tá bom, crianças? De acordo com a Unesco e a Organização das Nações Unidas, há água no mundo suficiente para todo mundo. Porém, alguns fatores têm contribuído para que essa água se torne cada vez mais escassa. Que fatores são esses? Está lá no texto, ó. O texto fala que a poluição dos rios e o consumo inadequado de água e a exploração dos recursos hídricos são os responsáveis pela crise hídrica no planeta, tá bom? O que é hídrico? Hídrico vem de água, tá, criança? Então, hídrico, água, tá? Então, a resposta seria a poluição dos rios, o consumo inadequado de água e a exploração dos recursos hídricos são os responsáveis pela crise hídrica no planeta. Eu trouxe um dado aqui para vocês, muito interessante, que fala exatamente, pessoal, sobre este consumo de água desenfreado, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui traz para você, ó, água no mundo, ó, água no mundo inteiro. Como é que é distribuída essa água no mundo inteiro, ó? Então, aqui tá o planeta, ele fala que 70% da Terra é constituída por água. Professora do céu, se 70% da Terra é água, por que que falta tanta água no mundo, ó? Então, essa parte azul aqui é toda a água. E essa outra parte aqui é onde a gente vive. Por que que isso acontece? Porque, ó, 2,7 é água doce, consumível pelas atividades humanas. Então, toda essa água, apenas esse espaço aqui, ó, crianças, ó, que a gente pode consumir. 2,7 de água doce. 77,2 de toda a água doce do planeta está em forma de geleiras, ou seja, 2,8 a 2,7. Então, ó, 77,2% da água doce do planeta está em forma de geleiras. E aí a gente pergunta, mas como essa água é usada? Ó, presta atenção, crianças. Olha isso aqui. 70% é consumida pela agricultura de modo ineficiente. Então, a gente tem um grande desperdício de água na agricultura. 70%, olha o tamanho aqui desse gráfico, ó. 70% é consumida na agricultura. 22% é consumida na indústria e na energia. E apenas 8% é consumida por nós, que é no uso doméstico dentro de casa, tá, gente? Para higiene pessoal e até mesmo para nossa sobrevivência, que é o consumo da água para beber. Então, ó, grande parte da água, quase muito mais da metade fica na agricultura. Depois a gente tem 22% na indústria e energia e só 8% ela é consumida aqui no uso doméstico, que é esse uso dentro de casa. Então, presta atenção aqui no seu gráfico, tá bom? Ó, no gráfico que você vai ter uma noção boa do que nós estamos falando. Olha aqui, 70% na agricultura, 22% na indústria e 8% aqui no uso doméstico. Tá legal? Então, bora pra frente. 12.2, escreva V se a sentença for verdadeira e F para se for falsa. Então, a gente vai ler a frase, se ela for verdadeira eu vou colocar um V, e se ela for falsa eu coloco um F, tá bom? Não há perigo de água do planeta diminuir. Podemos desperdiçar, pessoal, do jeito que quiser. Olha o que ele fala, que não há perigo, que podemos desperdiçar. Será que isso é verdade? Não, é falso, a gente não pode desperdiçar, né? A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com falta de água e de abastecimento de água. Será que isso é verdade? É verdade, tá bom? Existe uma diferença de consumo de água entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento? Verdadeiro. Fala lá no texto que é verdadeiro isso. Existe uma diferença, gente. Existe sim, tá bom? É necessário economizar água para não faltar, ó. É necessário economizar água para não faltar no futuro, ó. Economizar para não faltar? Sim, é necessário, isso é verdadeiro.
Todas as pessoas do mundo têm acesso, olha aqui, gente, todas as pessoas do mundo têm acesso à água com abundância. Todo mundo tem água à vontade? Não, falso. Falso, falso, falso. Tá certo? Muito bem. 13. Desvenda o enigma abaixo e descubra como ajudar a preservar o meio ambiente. Muito bem? Então, eu vou lá ver qual é o número, qual letra corresponde e vou colocando aqui nesse enigma, vou colocando aqui nesses quadros para me descobrir qual que é a frase. Vamos lá? 1. Que número que é o 1? Letra E. Número 5, C. 3, O. 7, N. 3, O. 9, M, 13, I, 6, Z, 1, E. Ó, economize. 2, A, G, 4, U, 8, 2, A. Então, o que a gente formou? Economize água. Desvendamos o enigma. Yes! Somos muito bons, né? A gente é muito bom. Vou te falar, né? Bora pra frente, criança. Acabou! Não acredito, não creio nisso, mas acabou. Que bom, né? Acabou, corrigimos, tá tudo certo. Entendemos de uma vez por todas que precisamos economizar água, evitar o desperdício, porque tem gente que não tem nada, né? Vamos ser conscientes, vamos colocar essa meta na nossa vida, vamos conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor. Tá certo, galerinha do terceiro ano? Muito bem, muito obrigada pela companhia. Adorei estar com vocês aqui virtualmente. Fique com Deus, um grande beijo, um abraço enorme e até a próxima.